Fala galera que assiste o Elite Oculta. Hoje eu tô com um relato aqui gigante para narrar para vocês, ok? Como vocês podem perceber, o novo cenário eu faço com esse fundo verde aqui, que tá aqui atrás. Só que hoje eu não sei se vai funcionar, porque agora como já são quase 2 da manhã e eu meio que improvisei ele aqui, coloquei ele de qualquer forma, eu não sei se vai dar certo aplicar o efeito chroma key para deixar aquele fundo de floresta igual vocês gostam. Bem galera, eu não sei quanto tempo vai dar o relato de hoje, mas eu acredito que vai dar em volta de 1h30 para 2 horas, viu? O relato é bem grande. Eu também tô na Twitch toda sexta-feira, então quem não me segue na Twitch, o link tá aqui na descrição do vídeo. Cliquem aqui no link e me seguem lá na Twitch. O relato de hoje é a vingança do lobisomem da ilha de Boipeba. É um relato grande. Tem a Discob envolvida e a treta aqui é séria. Galera, sábado e domingo eu não gravei vídeo, que no caso sábado foi anteontem, domingo foi ontem. Quem gravou pro canal foi o Gabriel Brant. Vocês já devem ter ouvido relatos na voz dele. Por que eu não gravei? Eu tava meio ocupado com algumas coisas. Como eu falei pra vocês, eu estou de mudança. Então, isso tá me tomando um tempinho. Mas, enfim, sem mais demora, vamos então pro relato que é muito longo. E pelo que eu vi aqui, pelo que eu bati o olho, além de longo, é um relato bom, viu? Então vale a pena vocês estarem assistindo. Então vou lá. Música. Olá, Elite Oculta. O meu nome é Fred. E por mais que não acredite, eu sou o mesmo do relato, o lobisomem da vila de Boipeba. Adianto que de fato eu morri, mas não como todos pensam. Acredite, a minha morte foi mais emocional do que física. Em mim, morreu apenas o idiota que acreditava na amizade sincera de agentes parceiros. Mas nem tudo foi ruim. O que eu vivi me fez renascer, e hoje eu sou outro, muito mais experiente e disposto a fazer justiça por tanto engano, trapaça, falsidade e dor que existe neste mundo. O relato que trago é a continuação do que aconteceu comigo após a minha suposta morte ao lado do meu grande e único amor, numa vala fria, numa noite chuvosa. Vale a pena ressaltar que este relato é a continuação do relato exibido no sábado, dia 13 de junho de 2020, aqui no Elite Oculta. Relembro que a vala que fui jogado para morrer foi preparada por um cara que eu julgava ser o meu único amigo. Tolo engano. O meu único amigo não passava de um ambicioso e desalmado demônio, que junto com a sua parceira e amante Rebeca, me usou como isca para chegar até o meu amado William. Fizeram-me matá-lo por nada, e depois eu fui baleado e descartado na mesma vala para morrer. Ainda me recordo dos trocadilhos da dupla pilantra, a morena peituda de cabelos encaracolados, que sabe usar sua beleza e astúcia para envolver, e o cara que eu julgava o meu amigo acima de qualquer suspeita, e que confiava até a minha vida. Você é mau, hein? Vai queimar no inferno, disse Rebeca com sarcasmo, após Thomas atirar em mim e me deixar para morrer naquela fria vala. Até posso ir, mas o casalzinho gay vai na frente. Ele retrucou debochadamente. Então, em seguida, os dois se retiraram do local gargalhando e crente que o mal que fizeram a mim ficariam impune. Um grande engano. Antes de entrar nos fatos que me proporcionaram a doce vingança, eu preciso esclarecer alguns acontecimentos que culminaram no atentado da morte que sofri. E mesmo depois de salvar a vida do Thomas, sacrificando a vida do William, ao longo deste relato, muitos aspectos mencionados no relato passarão a serem esclarecidos. De início, eu faço uma ressalva que nem todos os agentes do Discob são identificados por codinomes, ou seja, um número. A adoção ou não do nome verdadeiro é opcional. Esclarecido este ponto,
Agora revelarei o que me levou a ser expulso da Discob. Um agente das antigas, cujo codinome era 0356, e eu fomos designados para liderarmos uma missão de extermínio em uma comunidade lupina. Isso no Mato Grosso do Sul. Como de conduta padrão, fizemos o reconhecimento e diagnosticamos o local da operação, onde concluímos que os lupinos que viviam nas propriedades eram na maioria de sina não ativadas, ou seja, não se transformavam. Também na comunidade havia muitas mulheres, idosos e crianças que seriam sacrificadas por um capricho da central. Foi então que o lado humano falou mais alto, e Fred, no caso eu, que prefiro me mencionar na terceira pessoa para demonstrar imparcialidade, decidiu ir até a comunidade sondada pelo Discob. Isso para deixá-la a par da operação do Departamento Secreto de Contenção Obscura. Os lupinos não teriam muito tempo. O ideal era que todos fugissem. No entanto, decidiram que para desviar a atenção do Discob, alguns ficariam ali, sacrificando-se para salvarem a vida dos demais e melhorar as chances de escapatória. Apenas anciões, jovens lupinos, doentes e poucos lupinos guerreiros ficariam na propriedade. 3 dias depois, o Discob chega até o local. E para evitar uma resistência significativa, vieram durante o dia, quando os lobisomens não tinham a lua ao seu favor. O massacre inicia-se, e após a barbárie, percebe-se que não havia crianças, adolescentes, mulheres ou homens em idades de construir família na comunidade. E tudo que o Discob encontrou foram anciões, homens de meia idade e mulheres doentes. Daí foi concluído que os lupinos escaparam, e obviamente foi comprovado que eles foram informados da atuação sanguinária planejada pelo departamento. Uma investigação interna é feita, e Fred, para não prejudicar o parceiro 0356 e outros agentes envolvidos na operação, ele confessa o que fez. Fred é preso e submetido a interrogatório. Cada palavra mencionada é avaliada por equipamentos que detectavam mentiras e profissionais capacitados que fazem leitura corporal. Todos agentes capacitados para avaliação, para garantir que nada fosse escondido. Bem, drogas da verdade são injetadas em Fred, e exigido que ele entregue os nomes de comparsas e esclareça como foi a sua atuação. Mas Fred insiste em dizer que fez tudo aquilo sozinho, e sem qualquer conhecimento do parceiro. Fred é submetido a longos e exaustivos interrogatórios e torturas, ficando detido no QG por 45 dias, onde sofre todo tipo de humilhação nos porões do Discob. E depois do tempo de detenção, é julgado por uma junta militar, onde recebe como punição ao crime corporativo a exoneração do cargo de agente do Discob. Porém, um oficial superior informa que, em respeito aos anos de trabalho honesto e leal, o Discob garantiria alguns direitos a ele. Bem, neste contexto, o Fred se vê desempregado, e o Departamento Secreto de Contenção Obscura se mostra generoso em não ter dado a pena de execução sumária, ou ter o condenado à prisão perpétua. Porém, uma certeza era garantida:
Nunca mais o Fred teria um emprego digno. E caso abrisse a boca, seria vítima de queima de arquivo. Frustrado e triste, Fred procura por William, um grande amigo por quem se apaixonou, mesmo sabendo que ele não era gay. Embora, por uma única vez, tenha vivido algo que lhe deu a entender que poderia acontecer um envolvimento sexual entre os dois. Isso aconteceu há quase 10 meses atrás. William havia levado uma gaia da namorada e reverenciava como uma deusa. Descontrolado, ele quebra a cara da amante dela e por pouco não o mata na frente da namorada adúltera, que implora pela vida do amante. William fica incrédulo e a xinga de tudo quanto era nome. E depois, para não fazer uma loucura, ele se retira da casa da namorada e vai para o bar, onde decide tomar todas. Neste contexto, ele se depara com Fred, um quase amigo que conhece devido a práticas de corridas matinais numa praça. William decide se aproximar da mesa do conhecido e decide beber com ele, para desafogar as mágoas. Em certa altura, William comenta que mulher era fogo e que só servia para fazer os homens padecer. Diante disso, Fred alega que nem todos, pois existiam uns que eram imunes aos encantos femininos. William sorri e diz ser impossível. Argumenta que o cara poderia até bancar o Todo-Poderoso, sabichão e cheio de experiência, mas na real ele não passava de uma presa de mulher. E diante disso, Fred confessa que os gays eram imunes. Nisso, William começa a sorrir e diz que naquela noite tudo o que ele gostaria de ser era um baitola dos mais escrachados que existia, só para não ter que sentir a dor de corno que dilacerava a sua alma. Comenta que fez de tudo para ser o cara perfeito para Cristina, mas que o pagamento foi ingratidão e agalha. Neste momento, uma música toca e Fred propõe que eles dancem. E só naquele momento que William percebe que o amigo era gay e que sentia por ele um interesse. E neste momento, William começa a sorrir e surpreendentemente decide se jogar na brincadeira. E durante a dança, ocorre um beijo entre eles. Ao que William confessa que esperava que o negócio fosse mais nojento ou repulsivo. Contudo, ele alega que só achou diferente, mas que não podia negar que foi gostoso. Então propõe outro beijo. E neste momento, um ordinário homofóbico alega que o bar era de família e não de marmanjos gays depravados. Ao que William solta uma frase suja que não deve ser pronunciada neste canal. E retruca que o bar era para quem tinha dinheiro para pagar. Inconformado, o homem volta a chamá-lo de gay devasso. Ao que, revoltado, William comenta que iria mostrar se era ou não gay. E beija a acompanhante do cara homofóbico. O cara ficou puto da vida e parte para a briga. Naquele momento, Fred defende o amigo e bota o valentão homofóbico para dormir. Bem, um princípio de tumulto ocorre no bar. E foi quando Fred propõe que o amigo se vá com ele. E William concorda, mas diz que precisava acompanhar a dama que ficou sozinha por conta da briga. E surpreendentemente, a mulher concorda e acompanha os dois. E foi quando o Fred pergunta para onde deveriam ir.
e William alega que não havia outro lugar para ir senão para um motel. E mais uma vez, a mulher aceita de bom grado. O certo era que tanto William como a mulher estavam bem alegrinhos de bebida e dispostos a qualquer loucura naquela noite. E conforme o combinado, os três chegaram ao motel. E lá ocorre um beijo triplo e todos vão tomar banho junto. A dama queria os dois, mas Fred esclareceu que o bagulho dele não funcionava com mulher e que ele gostava era da fruta que ela queria. William começa a sorrir e disse que por ele não tinha problemas, liberaria a sua fruta para os dois. Eles transavam loucamente e quando o negócio estava na melhor parte, a ligação do Discob estraga o melhor da festa. Fred lamenta, mas explica que era coisas de trabalho. William comenta que foi uma pena. Então, ele e a dama pedem para Fred não demorar em voltar. E nisso, frustrado e revoltado, Fred insulta a Discob e usa o cartão corporativo para que o casal tenha o melhor atendimento possível. E ainda deixa o carro para William voltar para casa pela manhã. Aquela foi a única vez que Fred teve uma chance de ter algo com William. Porém, a sua devoção ao Discob atrapalhou tudo. E foi quando Fred teve que viajar e passou quase 10 meses fora, agora demitido. E após um gancho de 45 dias no Chilindró, ele não tem sequer uma notícia de William. O telefone se mostra o tempo todo fora de área. E foi quando ele decidiu reparar nas redes sociais e se deparou com fotos do William com uma tal de Fabiana, uma morena linda, insinuante, de enormes peitos, com uma raba de parar o trânsito e um corpão de enlouquecer qualquer homem heterossexual. Ao que parecia, estava numa praia desconhecida. Arrasado e esperançoso, Fred se entrega à bebedeira e cogita dar cabo de todo o seu sofrimento numa forca. Sacrificou seu momento de felicidade pelo profissionalismo. E no final, ele perdeu William e o emprego. Bem, neste contexto, o Thomas liga e propõe uma missão. Ele revela que estava desligado do Discob por ter exagerado numa missão que quase custou a vida do seu parceiro. Porém, revela que estava a serviço de um magnata que teve a filha assassinada. Ele lembra o caso e relembra que inclusive Fred e ele haviam feito uma varredura no local do crime, juntamente com outros agentes do Discob. Uma vez que o crime envolvia um poderoso magnata, com bastante bala na agulha. E para contratar os serviços do Discob, Thomas relembra que na época do assassinato da filha do magnata, ele mesmo levantou a hipótese na corporação e que aquele maníaco não era humano. Alegou que chegou a ver o contorno do bicho se esguichando no soturno. Isso no local do crime. Mas ninguém lhe deu ouvido e até sorriram dele alegando que ele estava querendo chamar a atenção. E como sempre, exagerado nos fatos. Porém, os peritos do Discob concluíram que de fato foi um ataque lupino, sem dúvidas. Um macho lupino de transformação tardia. Uma vez que pelo material genético e o padrão das mordidas, o lobisomem teria por volta de 32 anos. E havia fortes indícios para crer que o lupino havia sofrido a sua primeira transformação.
o que explicava a velocidade e inexperiência nas mordidas e a maneira de como a carne foi devorada. Thomas revelou que, por ter sido o único agente que desvendou os fatos antes da comprovação científica, o pai da jovem decidiu contratá-lo para pegar o bicho e estava oferecendo a quantia de $2 milhões, sendo que liberou $500 mil e que o resto seria depositado no final do trabalho. Ele ofereceu $100 mil para Fred ajudá-lo e alegou que repassaria posteriormente $400 mil. E assim que o serviço fosse concluído, o magnata repassava outra parte do pagamento. Fred relutou, mas Thomas alegou que aquilo garantiria uma bela de uma aposentadoria ao amigo. E Fred sabia o quanto Thomas era exagerado, mas concluiu que nada teria a perder. Na verdade, aquilo lhe pareceu um sinal de Deus para ele ainda não desistir da vida. E conforme tudo esquematizado e assegurado pelo serviço de pesquisa, a fera havia regressado à ilha de Boipeba e estaria fazendo vítimas. Assim como vitimou a filha do magnata há um ano. Thomas contou sobre um cartão de crédito infinito que foi disponibilizado pelo magnata para o uso durante a missão. Aquilo pareceu coisa do Discovery, pois a organização, sim, adotava aquele procedimento como praxe. Mas o Fred não queria discussão boba com o amigo e nem saber de história. Decidiu encarar essa missão como a última de sua vida. E durante a missão, o primeiro detalhe que chamou a atenção foi a velha cigana e suas palavras, que posteriormente se repetiam na mente de Fred milhares de vezes. O segundo detalhe foi a morena peituda de cabelos encaracolados, de lábios grossos, muito charmosa e sensual, que com o desfecho dos fatos se mostrou um obstáculo. Inicialmente, colocando-se como uma espécie de caçadora de recompensa, e posteriormente, diante do confronto com a fera, foi revelado que ela era a verdadeira parceira de trabalho do Thomas. Bem, até agora eu mencionei o Fred na terceira pessoa porque não me considero mais ele, e sim o que sobrou daquele cara sonhador naquela noite fatídica. Porém, a partir desse ponto, eu passarei a mencionar o Fred como sendo eu. Isso para o melhor entendimento da história. E como todos sabem, o Thomas e a Rebecca aprontaram para mim. Na verdade, o Thomas, como sempre, bancando o espertinho. Ele enganou o magnata, pai da moça, ao dizer que estava desligado do Discovery, assim como fez comigo ao dizer que foi expulso por ter colocado a vida do seu parceiro em risco. E tudo era uma mentira, apenas para que eu o auxiliasse na missão. Na época, eu estava tão atribulado com os meus dramas pessoais e o consumo de álcool, e nem me atentei que o Discovery não gosta de serviço mal acabado ou deixa pontas soltas. Daí, designou Thomas e a Rebecca para a missão. Bem, após uma averiguação confiável, eu consegui levantar várias provas. Entretanto, por trás do Discovery, Thomas foi contratado pelo magnata, mas o valor era $1,5 milhão e não 2 milhões, como o bocudo do Thomas falou. Outro fato que descobri posteriormente foi que o Thomas
foi designado para me matar. E tudo por uma má interpretação do Discob diante de uma atitude de gratidão e boa vontade minha. Eles imaginaram que eu sabia que o William era o lobisomem e que eu estava com ele na história dos ataques. Tudo por conta do motel que eu paguei para o William e a desconhecida que encontramos no bar. Isso tudo no dia que eu deixei o William e a garota do bar no motel para atender a convocação do Discob. E o que nem eu poderia imaginar era que o William, após a minha saída, se transformou na fera e devorou a garota. O departamento imaginou que eu sabia o que ele era e o que estava acobertando, quando na verdade eu não fazia a menor ideia, e provavelmente eu seria a segunda vítima da fera naquele motel. O ocorrido no motel foi abafado, de modo que tudo o que aconteceu foi devidamente ocultado, e o que sobrou da garota foi retirado do quarto e implantado num outro lugar, de maneira que os restos mortais dela foram oficialmente encontrados no rio, localizado num bairro periférico, e fizeram passar como se ela tivesse tirado a própria vida, e os seus restos mortais foram devorados por peixes. E sem que eu soubesse, o Discob me associou ao crime do motel, como comparsa do William. E como sabiam do meu perfil psicológico, após me designarem a missão de exterminar uma alcateia de canes ciganos no Pará, que foi a missão que recebi juntamente na noite em que estive com William. Designaram-me para fazer a missão na propriedade dos Lupinos. Fizeram isso com segundas intenções, já sabendo que eu me rebelaria e tentaria ajudar os Lupinos por haver várias crianças. E a comunidade oferece um risco relativamente baixo, uma vez que eram lobisomens de consciência e apresentavam poucos membros como sina ativada. A intenção do Discob era que eu fosse eliminado juntamente com a fera que eu supostamente compliciava. Por engano, pois eu me apaixonei pelo William, sem saber que ele era um lobisomem bestial. Conheci o William em um parque, onde corríamos para manter a boa forma, e de maneira alguma eu imaginei que aquele homem lindo, viril, charmoso e bem avantajado nas partes íntimas, que sempre corria de moletom, expondo seus atributos enlouquecedores, era uma fera sanguinária descontrolada, e saía fazendo vítimas, sendo todas elas mulheres, e sendo também a sua primeira vítima, a filha do magnata. Voltando aos fatos, Thomas era homofóbico, e apesar do seu jeitinho amigável comigo, ele sempre me odiou. Daí, fazia questão de se exibir como um autêntico macho pegador, e me ridicularizando nas entrelinhas. Porém, as suas últimas palavras na noite em que armou para mim, ele revelou todo o sentimento sórdido e covarde que ocultava, e as lembranças dele se vangloriando ao me ver agonizando naquela vala de 3 metros de profundidade. Afinal, eu havia até alvejado William para eliminá-lo, para justamente salvar a vida do meu amigo. Agora, revelarei o que me aconteceu na noite em que os meus algozes imaginaram que havia tirado meu fôlego de vida e me calado para sempre. O William estava jogado naquela vala sem vida, e ao seu lado eu me encontrava ferido com um tiro no peito, agonizando, enquanto sentia o abraço da morte.
A minha perna sangrava pelo tiro da maldita Rebeca. E o meu peito queimava e sangrava pelo tiro fatal desferido pelo Thomas. A minha camisa ensopada de sangue grudada no corpo. E as minhas forças se desvalendo. A minha visão embaçada e apagando. E a água da chuva caindo. Eu agonizava, lembrando das palavras da velha cigana que encontrei no restaurante baiano. Meu jovem, eu vejo muito sofrimento no seu caminho. Não importa, tudo isso está prestes a acabar. O que você quer que eu diga? Olha, meu jovem, eu sei que você carrega uma grande angústia. E que você quer saber do seu futuro incerto com esse outro jovem. Mas existem dois caminhos em sua frente. E você saberá escolher um. No caminho certo, você se livrará de sua paixão e estará livre. Já no outro caminho, vocês dois ficarão juntos para sempre. Mas não te aconselho a seguir por nenhum desses dois caminhos. Bem, eu entendi o trocadilho. Aquele juntos para sempre era eu e o William morrer nessa vala. A minha respiração estava cada vez pior e a chuva que caía parecia prestes a me afogar. E ao meu lado, o frio corpo do William, ali sem vida. E foi quando um novo raio caiu na beira da vala. E eis que contemplei uma luminosidade interna. Em minha mente era o meu fim, e me deixei levar pela morte. Sentia um frio absurdo, e o meu corpo parecia anestesiado. E foi quando ouvi uma voz que me mandou repetir as seguintes palavras, mesmo que na mente. Pelo sangue da fera, derramado em sacrifício, a ti, amado Jardel, meu anjo, meu demônio, meu querido protetor, o doce anjo da vingança, aquele que guarda e protege os que fazem a justiça com as próprias mãos e almejam o gosto da vingança plena. Tudo em mim eu te entrego, e tudo em mim é teu. Troca, passe e rejubilar sobre aqueles que tentaram me destruir. E por incrível que pareça, eu meditei cada palavra daquela oração, que era ministrada em meus ouvidos. Parecia que aquela súplica impregnava o meu ser, de maneira que eu senti uma força me possuindo de dentro para fora. Aquela oração era tão poderosa que parecia me refazer, de modo que ela era a única coisa que me prendia a este mundo, e era impossível deixar de repeti-la. E mesmo de olhos bem fechados, eu senti uma presença quente se aproximando, até que suas mãos de cura me tocaram. Houve uma voz que me disse que a única maneira de salvar a minha vida era trocar o meu coração ferido pelo coração da fera abatida ao meu lado. A minha mente parecia em transe, apenas repetindo a oração do anjo Jardiel. Bem, e foi quando a minha vista apagou, e quando dei por mim, eu despertava no hospital. Na verdade, eu nem estava mais na ilha. E de acordo com o que foi repassado, um médico me levou a um hospital particular. Ele era acompanhado por 4 homens. Um trazia consigo uma caixa de transporte de órgão com o coração do William. E por incrível que pareça, o médico conseguiu convencer a todos a ajudar. Até que o coração do William foi transplantado para o meu peito. O mais estranho
foi que depois de mobilizar todos para a realização do procedimento cirúrgico, o médico que me levou naquele hospital simplesmente sumiu, juntamente com a equipe que o acompanhava. É difícil até mencionar isso, mas é verdade. Todos estavam pasmos sem entender como aquele estranho médico pôde convencer a todos os presentes. E em meu peito, a cicatriz do procedimento médico. Bem, pelo que eu me lembre, foi em torno de 10 cirurgiões para realizar aquela operação. E depois de 12 horas de operação, eu descansava da cirurgia. O dono do hospital, mesmo sem entender nada, concordou que eu fosse bem cuidado. E quando eu ganhei alta, eu saí do hospital. E o dinheiro que foi depositado na minha conta pelo próprio Thomas me ajudou a custear o procedimento e todos os materiais que foram utilizados. Perguntaram-me se eu conhecia o médico que me operou. Porém, eu disse que não fazia ideia de nada. No meu período de recuperação, eu só dormia repetindo a oração do anjo Lupino Jardiel. E cheguei até a vê-lo. E posso até dizer que ele é um anjo de vestes brancas, armadura com um elmo dourado em forma da cabeça de um cão e enormes asas negras. E ele aparecia diante de mim na forma humana, na forma lupina e na forma de guerreiro revestido de armadura. E sempre que aquilo acontecia, o deboche de Thomas e da Rebeca, a quem ele chamava de Becca, aquilo enchia o meu coração de ódio. Eu sentia uma força e tanto emanando do meu ser. E lamentavelmente, o corpo do William desapareceu. E foi como se ele nunca tivesse existido. Mas em meus sonhos, ele era real. E me revelava a sua história e tudo pelo que passou antes de morrer. Compreendi que por ser um lupino de transformação tardia, ele se transformava em lobisomem bestial. E sem qualquer resquício de consciência humana, ele agia como uma fera. Entendi que ele, da maneira dele, me amou. E que julgou meu abandono no motel como uma rejeição. Estranhamente, eu compreendi os sentimentos do meu amado. E me arrependia por tê-lo eliminado. Porém, sempre que eu pensava nisso, era como se o ouvisse me agradecendo por livrá-lo, por livrá-lo da fera que o possuía e o castigava. Tinha sonhos frequentes com ele, aonde ele sempre vinha com uma palavra de consolo, pedindo que eu não me culpasse, e no sonho ele sempre estava num lugar lindo e muito feliz. O anjo Lupino Jardiel estava ao seu lado, ou se apresentava com a aparência dele. Havia momentos que o William acabava de falar comigo e logo se transformava no anjo Lupino Jardiel. E quanto ao pacto, a única penitência que eu deveria cumprir era a oração do ano Jardiel antes de dormir. Bem, com 2 meses do ocorrido, eu comecei a levantar informações para a minha vingança. Consegui ainda as informações do Discob a respeito de tudo que foi planejado contra mim. E até os relatórios da minha morte, enviados pela Rebeca e pelo Thomas, 2 filhos da mãe ordinário. E para conseguir os códigos de acesso, eu tive a ajuda inesperada da Zaina, a velha cigana, e reencontrei perambulando pelas ruas. No nosso segundo encontro,
Ela me reconheceu como um protegido do anjo Lupino. Disse-me que a aura de Jardel me envolvia como nunca viu antes acontecer com nenhum outro. Ela comentou que definitivamente eu havia morrido e me perguntou como eu consegui os favores daquele anjo, que para muitos é um demônio implacável. Limitei a dizer que a minha sede de vingança deve tê-lo atraído no meu último suspiro de vida. Preocupada, a cigana suplicou que eu desviasse a minha sede de vingança dela. E eu, sorrindo, disse que nada tinha contra ela e que só queria saber se ela poderia me ajudar. E prontamente ela se colocou à minha disposição. E eu descobri que o dom de vidência dela era uma inspiração do anjo Lupino Suziel, que, segundo a crença mística e cigana Lupina, é o anjo das direções, o que orienta e mostra o caminho. Também reverenciado com os olhos caninos que tudo vê. Perguntei a Zaina se ela estava disposta a me seguir, ao que ela respondeu que me seguiria até mesmo para o inferno, se essa fosse a minha vontade. E nisso, eu providenciei roupas e várias outras coisas para que ela ficasse apresentável. Lógico que respeitei a sua cultura. E devido a isso, ela me ajudou revelando códigos para que eu tivesse acesso a todo tipo de informação necessária. E o que mais gostei foram os códigos das contas de Thomas e Rebecca. E tratei de transferir o dinheiro sujo que receberam do magnata para uma conta protegida. Eu só queria ver a cara dele, que estava na Argentina, e a cara dela, que estava curtindo férias na Grécia. Deste modo, eu não precisava caçá-los, pois os dois regressariam se arrastando para o Brasil. Confesso que pela primeira vez em muito tempo, eu sorria e gargalhava imaginando o perrengue que os dois deveriam estar passando. Ao contrário do que eu imaginava, o anjo Suziel parecia uma criança travessa que sorria enquanto me orientava. Claro, que incorporado na Zaina. Um erro da Discob foi excluir o meu acesso após a minha suposta eliminação. Por outro lado, ao meu lado, eu tinha acesso a qualquer código humano. Porém, Suziel me contou que um anjo não pode interferir livremente no reino humano, e que ele só poderia me conceder o que foi permitido e recomendado a ele. A minha maior vontade era me revelar ao Thomas e a Rebecca, mas Aina me aconselhou a esperar com tranquilidade. Ela me disse que você não precisa cutucar fruta podre para ela cair. E revelou também que eu só poderia fazer aquilo após a minha primeira transformação lupina. Bem, galera da Elite Oculta, essa aqui vai ser a primeira parte do relato. E amanhã eu vou trazer a parte 2, beleza? Porque esse relato aqui já ficou muito longo e eu não sei aqui quanto espaço vai consumir no computador. Como eu não quero perder tudo, então eu vou fazer essa primeira parte e amanhã eu termino na parte 2, beleza? Então você ainda que não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e me sigam lá na Twitch. E toda sexta-feira agora vai ter live lá na Twitch. O link da Twitch está aqui na descrição do vídeo. Sexta-feira passada eu fiz live lá. Quem me acompanhou aí sabe que a live foi muito da hora. Outro recado também, me sigam no Twitter. Meu Twitter tá aqui na descrição do vídeo. E sempre que eu for fazer live, alguma live aqui no YouTube de surpresa, eu vou estar avisando lá no Twitter, beleza? Então me sigam lá, é fael.portinari. Então, até o próximo vídeo.
Boa noite.